Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e ao longo desta semana, aliás, chegando ao final da semana, praticamente, a gente tem aí, você tem acompanhado comigo aí vários convidados que a gente trouxe por aqui conversando sobre diversos assuntos, né? E isso é o que é legal, é conversar com esses empreendedores, saber a transformação de cada um deles. E aqui você pode acompanhar de tudo, né? Ao longo desses últimos dias, a gente tem feito isso e com muito carinho, né? Quando a gente traz alguém aqui que a gente consegue extrair o máximo dele, isso do outro lado transforma você que de repente está precisando ouvir, de repente uma mensagem de apoio que faça com que você tenha uma outra visão de negócio, né? E não é só isso, né? Vai que de repente você quer empreender, né? E esse aqui de repente é o momento para você poder se conectar com todas as informações que a gente traz aqui. Vale lembrar que todas as informações deste episódio você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu falar sobre Instagram, telefone de contato, na descrição desse vídeo você vai ter a oportunidade de conhecer o Instagram da minha convidada de hoje, tá? Vale lembrar também para você que curtir, compartilhar, comenta esse vídeo aí, fica à vontade, marca lá as notificações, né? Marca o sininho para você receber todas as notificações. Toda vez que a gente fizer um episódio novo aqui, você vai ser notificado, vai receber em primeira mão, tá certo? Bom, e é o seguinte, ó, sobre a minha convidada de hoje, eu tenho uma pequena introdução. Ó, ela é optometrista, casada e mãe. Atua no mercado desde 2016 com um consultório próprio desde até 2018, onde já atendeu mais de 10 mil pacientes. Comprometida com um atendimento humanizado, ela dedica-se a oferecer saúde visual com respeito e qualidade, proporcionando uma experiência acolhedora a cada consulta. O nome dela é Maiara Lira. Palmas, senhoras e senhores! Essa pequena introdução realmente faz juízo o que a gente vai conversar aqui? Sim, sim, faz todo sentido, amigo. Com certeza. Bom, a Maiara está aqui com a gente e eu faço uma pergunta aqui que é de praxe a todos os nossos convidados. Quem é a Maiara Lira? Bem, a Mayara, como você já falou, é mãe, é esposa, é cristã, é estudante, é optometrista, é empreendedora, é mulher, né? É mil e uma, né? É vários dentro de uma só. E tem uma caminhada bem extensa, como você já mencionou aí, eu estou no mercado de optometria, né? Sendo empreendedora desde 2018, que foi quando eu iniciei, né, o consultório próprio, como você comentou, comecei em 2018 e estou atuando no mercado desde então, né? Estudante de psicologia, né? E aí tentando me aprimorar, tentando crescer, tentando ser cada dia uma versão melhor de mim mesma, né? Que legal. E a gente esteve acompanhando o trabalho que você faz lá na clínica, que inclusive já vou aproveitar para divulgar aqui o arroba, que é Menina dos Olhos, underline opto, né? Isso, Isso. isso. Esse é o Instagram que você vai poder encontrar uma série de novidades, que inclusive você tá cheio de novidades, que eu já sei que 2025 vem aí com clínica nova, já tá todo mundo trabalhando para poder fazer um trabalho bem interessante. E te ouvindo falar aí, você é Psicologia. estudante de psicologia, Estudante de optometria. estudante de optometria. Vamos lá, me diz qual foi, por que optometria? Na verdade, não fui eu quem escolhi a profissão, foi a profissão que me escolheu. Olha, legal. Né? E é uma coisa que eu louvo a Deus por isso, porque não, nada aconteceu porque eu quis que acontecesse, mas sim porque os caminhos se encontraram e eu cheguei até aqui porque foi uma direção não vinda de mim, mas vinda do Senhor, né? E como eu te disse, a profissão me escolheu. Eu iniciei no ramo em 2000 e acho que 2009 mais ou menos, que eu comecei trabalhando numa ótica. Na verdade, era num laboratório, não era uma ótica, era É a um CLT na laboratório, época. era CLT na época. E aí iniciei como nem era nada a ver com ótica. Ele tinha uma frota de carros e eu cuidava da parte da documentação desses transportes. E aí fui. Como ele tinha várias empresas dentro de uma só, eu pude passear por todas elas. Desde o laboratório, que é a parte da confecção dos óculos, desde a parte do financeiro dele, desde a parte do setor de transportes, né? Como eu te disse, que ele tinha uma frota de carros e aí tinha necessidade de se cuidar disso. E aí quem fazia esse cuidado, quem tinha esse cuidado era eu.
E aí fui passeando por dentro da empresa, fui crescendo, comecei muito pequenininha, saí de lá como o braço direito dele, né? E foi aí que veio a optometria, porque lá eu descobri o que era um optometrista. Olha. Eu não sabia o que era, não tinha noção do que era, assim como muita gente que deve estar assistindo esse podcast não tem nem noção do que é um optometrista. E nós somos agentes primários da visão. Somos aqueles que temos a responsabilidade de cuidar e de fazer com que você enxergue bem melhor, fazer com que você enxergue para além daquilo que você está vendo aqui nesse exato momento, né? A gente cuida dessa parte com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, e é uma profissão que hoje, a nível de Brasil, ela não é muito difundida, ela não é muito divulgada. Eu tenho certeza que ao longo da sua vida, porque você não deve usar óculos de ontem, deve ter começado há um certo tempo, e aí eu tenho certeza que você já deve ter sido atendido por um optometrista, mas você não soube que foi atendido por um optometrista. Por quê? Porque dentro do nosso país é uma cultura não falar sobre. Por quê, Mayara? Se você me perguntar, porque deve ter surgido essa pergunta na sua mente. Porque aqui dentro do nosso país existe uma reserva de mercado, né, com relação aos oftalmologistas. Então a nossa profissão ela é meio que não divulgada e existe aí uma luta muito ferrenha, muito grande desde sempre para que nós venhamos ganhar espaço no Sim. mercado, né? E aí, como eu puxando aqui, voltando, né? E aí eu conheci o que era um optometrista, comecei a cuidar da parte do agendamento desses optometristas e quis fazer, mas não consegui fazer, porque o trabalho não permitia. Até que eu saí de lá, fui para uma outra empresa e Isso dentro era em que ano? isso era em 2010, 2011, 2013 mais ou menos. Que daí eu iniciei os estudos, né? Comecei, fui me formando, saí desse lugar que eu trabalhava, fui para uma outra empresa. E aí lá, graças a Deus, consegui ter apoio para conseguir estudar, porque o estudo era como? Não era igual você vai para uma faculdade todos os dias. Lá, o funcionamento era de domingo a domingo, Nossa. em uma semana no mês, e aí eu tinha que me ausentar do trabalho. Graças a Deus consegui o apoio desse meu antigo patrão, que ele disse, vai. Só que no longo da caminhada, com 1 ano e meio de curso, ele disse, não dá mais, eu não consigo te segurar aqui nesse emprego. E aí fui demitida. Nossa. E aí foi, eu disse, não vou desistir. Continuei pelejando, batalhando, fui, né, conseguindo galgar, fui ali crescendo, crescendo. Mayara, como é que tu se virou nesse tempo? Cristo me sustentou. Mas, além disso, eu comecei a vender óculos nessa época. Vendia de porta em porta com uma maletinha, ia, os amigos, os conhecidos. Fiz parceria com uma amiga e a gente começou a fazer atendimentos, vendendo óculos, e foi assim até o final do curso. Olha só Até o final do curso. que coisa, hein? E aí, nessa venda de porta em porta durou quanto tempo? Essa venda de porta em porta durou acho que uns 2, 3 anos. Foi Mais mesmo, ou é menos bastante isso. tempo, né? Foi. Interessante. Bom, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com a Mayara Lira, ela é optometrista, certo? A gente está conhecendo aqui um pouquinho da jornada dela, e aí uma das perguntas que eu queria te fazer é o seguinte: qual é a importância da saúde ocular? É uma pergunta bem complexa. Porque eu acredito que a visão ela é algo que vai te nortear para tudo. Então, qual é a importância da saúde visual? Ela é o essencial para você conseguir se locomover, ela é essencial para conseguir que você consiga fazer o que você está fazendo agora nesse exato momento, que você consiga ler, que você consiga olhar para mim, que você consiga olhar em distâncias maiores. Então, a saúde visual hoje, ela é de fundamental importância para que você consiga ter qualidade, para que você consiga se localizar, para que você consiga se mover, porque a visão, eu acredito que a visão está para além do que você enxergar ali aquelas letrinhas quando você vai fazer o exame de visão, tem umas Sim. letrinhas. Então a visão ela está para além daquilo. Muita gente acha que a visão é só enxergar 20/20, como a gente fala na nossa linguagem, né? E no meu entendimento a visão não é só isso. A visão ela abrange muito mais coisas. A visão ela vai abranger a tua localização, o teu movimentar, o teu caminhar, o teu posicionamento, a maneira como você se comporta fisicamente falando, está ligada com a visão. Se você consegue manter um alinhamento perfeito do seu corpo, da sua cabeça, dos seus braços, das suas pernas, isso é porque você consegue coordenar a visão de uma maneira 100%. Então, a visão é importante por quê? Porque é o que te dá norte, é o que te dá mobilidade, é o que te dá capacidade de desenvolver todas as tuas atividades no teu dia a dia.
Que legal, olha só, importante para você que está acompanhando a gente. Outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: sinais de problemas na visão, como é que a gente consegue identificar isso? Porque assim, ó, eu fui começar a usar óculos, acho que de uns 10 anos para cá. Antes não, eu não usava óculos. Eu já tinha, eu já vinha, depois que eu comecei a usar o óculos, eu vi que realmente eu já estava começando a ver tudo embaçado, que foi o meu caso. Como é que a gente consegue identificar isso cedo? Você descreveu aí um dos sinais. Um dos primeiros sinais é isso: uma visão mais borrada, uma dificuldade de enxergar numa determinada distância. Por exemplo, pelo que você me descreveu, eu acredito que você seja míope. Sim, Não sei, mas penso que sim. Pelo que você está descrevendo, eu penso que sim. Por quê? Porque a miopia é isso, é enxergar um pouco mais borrado para longe. Então, um dos primeiros sinais é, se a gente está tratando de uma criança, por exemplo, a criança ela vai, muitas das vezes ela não vai saber se expressar, mas ela vai saber, ela não é nem saber, na verdade ela vai apontar sinais. Por exemplo, você tem uma criança ali por volta de 5, 6 anos, na fase pré-escolar. Ela vai, se ela estiver assistindo a televisão, ela vai cerrar os olhos, ela vai se aproximar mais da televisão para conseguir ter um foco melhor. Na escola, os professores vão começar a reportar, ou mesmo a própria criança vai dizer: tia, eu não consigo ver tão bem, me deixa mais perto do quadro. Ou ela mesma se levanta, se ela não tiver esse tato, né, essa habilidade de falar, ela se aproxima do quadro para conseguir enxergar melhor. então isso são sinais, né? São sinais. Em casa, é uma criança que esbarra muito, que cai muito, uma criança dispersa, uma criança que não tem concentração, que é muito agitada. Isso pode estar ligado à visão. É um dos sinais. Às vezes a gente, assim, tem até um estudo bem interessante que é sobre isso, que até foi sobre, o meu TCC foi sobre isso quando eu me formei, que é essa ligação que tem com os transtornos, principalmente de déficit de atenção, de TDAH, correlacionado com a visão. Tem muita criança diagnosticada de maneira errônea. Com diagnóstico de TDAH, com diagnóstico eh, de hiperativismo, mas na verdade está mais relacionado com problemas visuais do que com o próprio transtorno. Olha só. Porque o problema visual, ele potencializa o transtorno. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu acredito que com esse boom, né, de autismo, de TDAH, de dislexia e de vários transtornos que vêm surgindo por aí, a visão ela está diretamente relacionada com isso. Olha só. Então, tem sinais que você pode ver, por exemplo, se for um adulto, para o adulto é muito mais fácil. Eu recebo muito no consultório os adultos dizendo: eu sinto muita dor de cabeça, eu sinto desconforto, a luz me incomoda, a claridade, eu tô olhando no celular, a visão borra, ou eu tô aqui no foco legal para perto, mas quando eu olho para longe, eu não tenho uma visão muito confortável. Então, isso tudo são sinais que você deve sim procurar um optometrista. Não vou nem entrar na esfera do oftalmologista, porque nós, optometristas, vou aqui puxar a sardinha para o meu lado, para a minha profissão, que nós somos aqueles que cuidamos dessa parte. Nós somos especialistas na visão, em cuidar da parte refrativa das habilidades visuais. Nós, optometristas, somos capacitados para isso. Maiara, e a parte da doença? Também somos aptos a identificar toda e qualquer doença. Não posso diagnosticar, mas eu posso agir como um preventivo, né? Entendi. Isso é muito legal. Para você que está acompanhando a gente, ó, e quando ela falou sobre esses sinais, ó, fique atento aos seus filhos em casa, se eles se esbarram, né, em alguma coisa, se aproximam muito da TV para assistir, dá uma olhadinha na sua criança e de repente você está precisando procurar aí uma optometrista, né, para poder te dar aí uma orientação do que fazer, se é, se não é, o que é, enfim. Então, esse é um momento importante para você poder se situar nesse sentido, tá? Sobre essa questão dos exames, qual é a frequência que se deve fazer exame de vista? Uma vez por ano. Sendo adulto, uma vez por ano. Ah, Sendo criança, depende muito. Às vezes de 6 em 6 meses, de 8 em 8 meses, mas assim, de um modo bem geral, bem abrangente, uma vez por ano. Porque é como eu te disse no começo, a visão ela não é só você enxergar de longe e ter uma visão 100%. Tem as habilidades visuais que precisam ser avaliadas. Né? Tem habilidades visuais que você consegue identificar através de testes simples, rápidos, básicos, que quando você consegue consertar isso ou fazer uma prescrição que te deixe vendo legal 100%, você consegue desenvolver habilidades visuais
boas que vão te dar mais conforto nas tuas atividades do dia a dia, lendo, olhando uma placa, vendo mais longe, olhando um celular, um computador, né? E hoje em dia a gente é muito refém disso, né? De celular, de computador, de tablet. Então, tudo isso é muito importante avaliar. Para quê? Para que você consiga desenvolver suas atividades do dia a dia de modo assertivo, que você tenha uma rentabilidade 100%. Como você mencionou, né? Esse pequeno alerta que você fez com as crianças é de extrema importância. Por quê? Principalmente a criança que está na fase escolar. É necessário que ela tenha a visão dela 100%. Para quê? Para que ela se concentre melhor, para que ela aprenda melhor, para que ela produza melhor, porque a base está aí. Então, eu recebo muita criança mesmo no consultório, que às vezes a gente faz uma correçãozinha básica e a criança deslancha, Olha, vai 100%. Eu tenho um caso que me chamou muita atenção e eu atendi esse garoto em 2020, se eu não me engano. Era um menininho de 8, 9 anos, mais ou menos. Pequenininho, não falava, e ele chegou com a avó, e a avó disse assim: Minha filha, ele não fala. Eu disse: Mas como ele não fala? Ela disse assim: Não, ele nunca falou, fala muito pouco e tal, é muito introvertido, não brinca, porque eu costumo fazer perguntas antes de iniciar o exame, que é a anamnese, né? Então, eu gosto muito de conversar, de perguntar, de entender qual é a necessidade daquela pessoa, por que que ela tá ali. E aí, dentro dessas perguntas, chegou nisso de que ele não falava e tudo. Eu disse, ok, tá, vamos lá. A gente foi avaliando. Já de cara, eu já vi que ele não enxergava quase nada de longe, quase nada. E aí, fui. No final, acabei encontrando uma miopia bem alta. E aí, quando eu terminei o exame, ele disse, e eu costumo perguntar, né? E aí, amor, como é que tá? Ele disse, tia, eu tô vendo tudo. A avó dele olhou pra mim e disse, o quê? Eu disse: Olha, olha isso só. aqui, provavelmente a introspecção, provavelmente esse comportamento mais Reflexo. introvertido era reflexo da visão. Meu Porque Deus. ele, aí até ela mencionou, né? Ele cai muito, ele não consegue se desenvolver bem, na escola ele não tem atenção, ele nem quer ir para a escola. Por quê? Porque não enxerga. Meu E a Deus. partir do momento em que a gente corrigiu, né? Nem tanto que eu acompanho ele até hoje. Ele Olha já só. tá um rapaz, tipo, quase do meu tamanho, e vem sempre, uma vez por ano ele vem e tudo, e a gente tem esse acompanhamento, tem esse cuidado, a gente criou um vínculo, e o que é mais maravilhoso dentro da prática do consultório é isso, que você consegue acompanhar, às vezes, uma pessoa pro resto da vida. Que legal. E, pô, vamos aproveitar então, vamos falar aqui o arroba que é arroba menina dos olhos underline opto. E qual é o endereço lá da clínica? Nós estamos situados ali no bairro do Vila Velha, Ah, na Avenida Mosé Lucena, que é a avenida principal ali do bairro, uma das avenidas principais do bairro, né? Tinha um banco que eu costumo dar como referência, que era o Bradesco. Então a gente fica localizado no Shopping Jesse, que fica em frente a esse antigo Bradesco. Então é bem fácil de encontrar, é uma localização bem central, de fácil estacionamento, bem tranquilo. ok, então, ó, então aproveita esses exemplos que ela tá trazendo aqui pra gente é fundamental. De repente você se identifica ou conhece alguém com sintomas parecidos. Procura uma profissional, um optometrista de preferência para poder conhecer, diagnosticar, te dar uma direção, né? Para ver se o seu filho tem algum desses sintomas, para que a profissional possa te ajudar nesse sentido. Mas continuando aqui na nossa conversa, eu queria entender a diferença entre os profissionais oculares, né? Existem o optometrista e O o oftalmologista. oftalmologista. E O existe oftalmologista. também o oculista, O que oculista. muita gente fala, ah, Ah, vamos. é oculista. Pronto. O optometrista, como eu já havia te comentado, nós somos, a OMS, né, ela preconiza que nós somos os agentes primários da visão. Que é isso, Mayara? É aquele que faz o atendimento primeiro. Então, como eu te falei, a nível de Brasil, né, é muito, muito problemático. Mas, a nível de países, vamos supor, eu vou aqui em Portugal, do lado, nosso vizinho. Lá, o oftalmologista trabalha junto com o optometrista. Primeiro, você passa no optometrista. Se for uma coisa que nós não conseguimos resolver, a gente vai para o oftalmo. E o oftalmo faz o quê, Mayara? Ele também faz a parte refrativa, mas a especialidade dele é tratar, diagnosticar, cuidar de doenças, fazer cirurgias e tratamentos de patologias a gente coloca mais pro oftalmo.
que são coisas que nós não podemos tratar. Nós podemos ali ter uma prévia de diagnóstico, mas o tratamento não é comigo, não é com o optometrista, o tratamento é com o oftalmologista. O primeiro contato, O então, primeiro contato é com o oftalmologista. Perdão, o primeiro contato é com o optometrista. optometrista. Depois, se for algo que não conseguimos, eu vou te citar um exemplo bem recente que eu atendi lá no meu consultório, que era um rapaz, 19 anos, nunca tinha feito exame de visão. E aí ele chegou pra mim com a visão muito borrada, reclamando que não estava conseguindo enxergar e que estava com dificuldade na escola, já estava uma coisa bem complexa. Daí quando eu fui fazendo exame e tal, eu percebi que não era algo que eu poderia resolver. O que é que esse rapaz tinha? Ceratocone. Mas era o que é o ceratocone? É uma deformidade na córnea. A córnea ela vai ficando como se fosse uma barriga de uma mulher grávida, bem pontuda, sabe? E aí vai gerando uma visão bem borrada. Quando ele veio, ele disse: eu quero usar um óculos. Eu disse: olha, o óculos não vai resolver o teu problema. Eu preciso que você saia daqui agora, nesse exato momento, e você procure um oftalmologista. Aí ele disse: por quê? É sério? Eu disse: é muito sério. Você já quase não tem visão, e a pouca visão que você tem, ela ainda está comprometida. Corre, vai no oftalmologista, fiz o encaminhamento, e eu preciso que depois que você tiver resolvido, você volta para mim, para me dizer como é que foi. Enfim, assim ele fez, voltou. Quando ele voltou, ele já voltou com um transplante de córnea feito nos 2 olhos. Quanto tempo depois? Tipo, questão de 3 meses. Nossa. A cirurgia dele teve que ser de urgência, senão ele ia perder a visão. Então, você tira o quão importante é você ter essa avaliação, você ter esse cuidado com a visão do outro, daquele que está chegando para você. Por quê? Porque nesse caso aí, ele salvou de perder a visão. O ceratocone, Porque ele vai avançando. procurou uma profissional, ela deu a orientação cabível e foi lá, tomou providência. Se ele não procura, né? Se ele não procura, certamente ele teria ficado cego. Olha isso. Porque, como eu te disse, o ceratocone ele vai avançando, avançando, avançando a um ponto que a pessoa vai, sim, perder a visão. Porque são etapas. Então, quanto antes você cuida, melhor. Se chega um paciente desse ali, no início, a gente já, de cara, já consegue identificar e já faz os encaminhamentos mais assertivos e tudo para que ele possa tratar e essa condição não evolua. Então, graças a Deus que com ele deu tudo certo, voltou, fez o transplante, está enxergando super bem e muito agradecido. Ah, com certeza, né? E, gente, é isso, ó. Às vezes a gente dá pouca importância para a visão e a gente esquece que se você não tomar alguns cuidados, que na verdade tem algumas coisas que, embora você nunca tenha procurado um profissional, vai chegar a hora de se procurar um profissional, um optometrista, vai chegar esse momento. Sabe por quê? Porque é, comigo aconteceu assim, a gente ia, mas o profissional diz o seguinte: não, não tem problema, não tem nada na visão. Que de fato poderia não ter, né? De repente eu, como adolescente, aquela coisa toda. Mas você vai esperar que o, Que o sei problema lá, evolua, né? que exista um problema e que ele evolua, né? Porque de repente pode não ter problema nenhum, mas pode ter. Como é que você vai saber? Tem que procurar um profissional. Não tem, não tem jeito. Inclusive, a Maiara tem algumas novidades, inclusive uma tecnologia diferente aqui, que ela fez um teste aqui comigo, já já ela vai falar sobre isso, mas eu queria que ela falasse aqui sobre esse impacto da luz azul. O que significa isso? Bom, a luz azul é a luz que é emitida pelos dispositivos eletrônicos, né? Tablet, como você está manuseando aí, como eu estou com um aqui, os celulares, né? Os computadores. Eles emitem a luzinha azul. E, Mayara, e aí? Essa luz azul impacta em que sentido? Bem, fadiga, cansaço, dor de cabeça, irritabilidade, olho vermelho. Tudo isso é um impacto que a luz azul ele gera na visão da gente. Então, como a gente está cada vez mais refém desses dispositivos, cada vez mais é uma crescente, é uma coisa bem exponencial, bem, né? Que tem chegado todo dia para quem trabalha nesse ramo, esse tipo de sintoma e esse tipo de reclamação. Então, a luz azul ela tem impactado de que maneira? Causando fadiga, causando cansaço, gerando síndrome do olho seco, que tem demais hoje em dia, muito mesmo. E além disso, estudos apontam que não é a curto prazo, tá? É a longo prazo. À medida em que essa luzinha azul, ela vai se conectando com os seus olhos, ela gera algo lá na mácula. O que é a mácula? Dentro do olho da gente existe a retina, certo? E a retina, ela tem um componentezinho que é a mácula, que é do tamanho da cabeça de um alfinete.
Essa luz, quando ela é emitida, ela bate direto na mácula, certo? Quando ela bate na mácula, ela vai gerando degenerações. Ou seja, ela vai envelhecendo aquele espaço. Então, à medida que você vai envelhecendo, à medida que ela vai entrando, a luzinha azul entrando em contato com a mácula, ela vai envelhecendo. Então, pode ser que lá na frente, quando o indivíduo tiver, se tem uma prática de usar a tela muito cedo, talvez, não sei, 30, 40, 50 anos, ocorra essa degeneração. Ocorrendo essa degeneração, a pessoa diminui na qualidade da visão dela, que não tem óculos nenhum que vai resolver o problema. Porque é Nem algo, cirurgia, nem nem transplante. cirurgia, nada. Caramba. Não. Gerou degeneração macular, gerou perda de visão, tchau, não recupera. Não tem cirurgia, nada que consiga fazer essa reabilitação. Tem alguns profissionais que dizem assim, essa lente aqui, ela embate a luz azul. Aquilo ali É é mito ou real. é verdade? Não, é verdade. É verdade. Que inclusive é a lente que você usa. Né? Essa lente que Entende? você está usando, ela tem uma Ela é proteção da luz azul. Sim. É ela é porque eu não trouxe, porque eu deveria estar comigo. Mas, por exemplo, essa luzinha, quando ela entra em contato com essa lente, ela bate e volta. Realmente é um bloqueador. Maiara, e quais são os benefícios? Você tem mais conforto. A irritabilidade, ela diminui. A sensibilidade à luz, ela diminui também. É, o teu rendimento ele vai ser bem melhor porque você vai conseguir ter mais conforto e vai conseguir desempenhar tarefas que talvez, se você não tivesse essa luz azul, você iria cansar mais rápido. Por exemplo, se você trabalhar com planilha, se você trabalhar digitando, se você trabalhar lendo textos, sem a luz azul, vai cansar mais rápido. Com a luz azul, você consegue ter um conforto maior. Olha só que legal. E isso é interessante demais, viu? É assim, outro mito ou verdade. O ideal é que a gente vê, assim, por exemplo, eu tenho o hábito de desligar todas as luzes e ficar só com a luz, só o reflexo da luz, sem o óculos, olhando para o aparelho. É saudável ou não? Não. Extremamente maléfico. É? Quanto melhor a iluminação, mais conforto você vai ter. Quanto menos iluminação, para você parece mais confortável. Mas visualmente falando e com relação à saúde, não é. Não é nada agradável. Por quê? Porque naquele momento ali você acha que tá tudo certo, tá tudo ok, mas não tá. Lembra que eu te expliquei da mácula? Quando você está em estado de pouca luz, a sua pupila ela dilata. Quando a sua pupila dilata, você vai receber essa intensidade de raios mais potencial, né? Vai ter um potencial maior, vai chegar com mais intensidade. Então você vai cansar mais rápido, o olho vai arder, vai lacrimejar, vai ser desconfortável. Então não é interessante que você faça o uso de dispositivo eletrônico em pouca iluminação. Quanto mais iluminação, melhor. Então eu estou cometendo alguns erros Crimes. graves. Pare desde já. Uso prolongado. Não entendi? Certo. Uso prolongado das telas. Me explica um pouquinho. Existe um tempo limite para isso ou não? Sim, sim. Quais são? E que tempo é esse, assim, que a gente possa Bem, pontuar? o correto, né? Vamos falar de criança, que eu gosto muito dessa parte. Nas crianças, por exemplo, existem faixas etárias e dentro dessas faixas etárias a gente tem que respeitar uns limites de uso. Na verdade, a criança até, os estudos apontam que até 6, 8 anos não deveria ter contato nenhum com tela. Até 8 anos. 6, mais ou menos 8 anos, não deveria ter contato com tela. Né? Tem artigos estudos de caso que relatam isso. Mas, depois da pandemia, tudo mudou. A conjectura do mundo mudou, né? A estrutura familiar mudou, tudo passou a ser digital. Então não tem como, a gente passou a deixar as crianças estudando online, a maioria do que a gente faz, tudo é através de uma tela. Então, dentro do período infantil, o correto seria de 1 a 2 horas no máximo, estourando. E eu costumo dizer, e eu brinco muito lá no consultório, que é assim, não é 1 ou 2 horas ininterruptas. Faça pausas, né? Entendi. E nos adultos vai variar muito. 4, 5, estourando 6 horas mais ou menos. Eita, meu Deus, é isso mesmo. E para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, é sobre isso, viu? Vocês têm que tomar cuidado com a visão, não só a sua, também dos seus filhos. Procurar um profissional urgente. Se você ainda não procurou um profissional, uma optometrista, providencie. Principalmente se você estiver aqui na Redondeza, Presidente Kennedy, Vila Velha, Barra, vai lá na clínica da Maiara, que é a Menina dos Olhos, _opto. Fala lá com ela no direct, marca com a equipe dela
lá eu acho que é a equipe dela que atende, tem lá o link da bio, né, para poder Sim, falar sim, sim. na recepção, e você vai lá e tira suas dúvidas, vê um agendamento. A clínica é um sucesso, inclusive sobre essas parcerias que eu queria falar contigo. Na tua área é fundamental ter algumas parcerias, né? Sim, E eu queria que você falasse sobre elas. de extrema importância. Mas, por exemplo, eu tenho muita parceria com óticas, né? Que a priori é o que faz o fluxo girar, né? Então eu tenho muita parceria com ótica. Então eles trazem para mim, né, os clientes deles, inclusive ali na minha redondeza, ali no meu bairro. Eu acho que eu atendo, não sei, 90% das óticas que tem ali, eu tenho um bom relacionamento com eles, eu tenho uma parceria. Tenho parceria com óticas daqui do Presidente Kennedy, tenho parceria com ótica do centro. Enfim, é um ramo que é necessário ter parceria para que a gente possa oferecer saúde visual para esse povo. Porque o primeiro contato hoje de uma pessoa que tem dificuldade para enxergar, ela não vai procurar o oftalmologista. Ela procura uma ótica. A Verdade. cultura é essa, né? A maioria que chega para mim é porque vai na ótica e aí a ótica vem e faz o encaminhamento para mim. Então, o primeiro contato dele é com a ótica. Então, como que eu não vou ter uma parceria com a ótica? É necessário que eu tenha uma parceria com a ótica para que ele possa me dar esse paciente para que eu possa cuidar. E aí, a partir daí que gera todo o que a gente já vem conversando desde o início, né? Esse cuidado, esse aprimoramento, essa atenção, né? E esse desenvolvimento com relação à visão. Com certeza. E é questão de tempo. Ela falou em 90%, mas é questão de tempo. A grande parte aí dos grandes shoppings da cidade inteira vai estar conhecendo o trabalho dela, que já conhece de fato, mas todos eles vão achar interessante ter uma parceria com a Menina dos Olhos, underline Opto, né? Para que você, a sua ótica, não tenha uma parceria aqui próximo, que acho que quanto mais perto, melhor, acho que é o mais saudável. Ela está falando em 90% de parcerias, mas daqui a um tempo ela vai estar com 90% da cidade aí procurando ela para poder, principalmente, ó, eu quero deixar uma coisa clara, ela está se destacando aqui porque eu pesquisei, eu procurei. E tudo bem, eu não sou da área, assim, mas eu pouco vi falar profissionais dessa área defendendo a sua bandeira e com esse grau de conhecimento, com esse grau de responsabilidade, de comprometimento. Então, a Mayara realmente está se destacando nisso. E você que tem a sua ótica, ainda não tem um profissional ainda que possa chamar de seu parceiro, dá uma olhadinha na Menina dos Olhos underline opto. Estou sempre me perdendo aqui no arroba, mas é uma oportunidade legal para você conhecer aí o trabalho lá dela, em que inclusive tem algumas tecnologias interessantes, algumas técnicas. E eu queria que você falasse dessa técnica que eu fiquei aqui impressionado, que você aqui sentado me deu um diagnóstico, eu fiquei aqui em choque. Me explica um pouquinho como é que funciona. Vamos lá. Existe uma habilidade, porque a visão, desde o começo que eu venho te falando, que está para além de enxergar ali, sem enxergar, tipo, objetos à distância, né? Então, a visão, ela tem algo que a gente chama de binocularidade. Que é a binocularidade? É a capacidade que os teus olhos têm de capturar a imagem, porque quem enxerga não é os olhos, que isso fica bem claro, quem enxerga é o cérebro. O olho é a porta de entrada para que o cérebro possa organizar essa imagem, certo? Certo. Então, existe algo chamado binocularidade, que é uma habilidade visual, dentre inúmeras que tem: foco, rastreamento, habilidade de leitura, de distância, de profundidade, enfim. Então, tem algo que é a binocularidade. Teu olho ele vai capturar a imagem. Quando ele captura a imagem, ele faz uma fusão lá no cérebro, entra a imagem do olho direito, entra a imagem do olho esquerdo, essa imagem ela se funde e aí você passa a enxergar, ok? Se essa habilidade visual ela não estiver 100%, que é o que a gente chama de estereopsia e visão 3D, que é o cálculo que o teu olho vai fazer, que o cérebro vai fazer para transformar essa imagem, que você possa ter noção de que esse refletor está aqui, noção de que eu estou aqui, de que esse copo está perto de você, de que o tablet está perto de você. Então, essa é a noção de profundidade de distância. Se essa habilidade visual ela não estiver 100%, vai implicar em algumas dificuldades no teu dia a dia, de mobilidade, de leitura, que eu já vi que você tem dificuldade de leitura, né? Então, isso é algo da tua binocularidade. E
como vocês não estavam aqui, né, gente, no começo, então eu já fiz um teste com ele para antecipar e para que ele não seja pego de surpresa. Então o diagnóstico não foi muito legal. A gente acabou entendendo que ele não tem uma boa binocularidade, que precisa ser corrigido. E o profissional para testar isso somos nós, optometristas. Então, Como é que funciona o você quer que equipamento? eu faça? Vamos Pronto. lá. Vamos. Esse teste, ó, é o fly test, certo? Ah, Teste da mosca. É um teste rápido, indolor. Não precisa outra coisa também que é bem mito hoje em dia, que é muito. E a maioria das pessoas perguntam, e eu tenho muito desmistificado isso. Não tem necessidade de fazer exame de visão dilatando a pupila, tá? Não tem essa botar aquele necessidade. colírio lá. Não tem essa necessidade. Aquele colíriozinho ali serve para parar um músculo que é responsável por focar de perto e de longe, ok? Que é a Sim. acomodação. Mas existem técnicas que nós optometristas desenvolvemos para que a gente faça isso de uma maneira sem precisar do colírio, que é uma técnica chamada de retinoscopia. Sim. Como que funciona? Vamos lá. Depois eu te explico. Tá bom. Mas vamos fazer o teste. Bora. Não, vai fazer o teste, vamos simular. Segura. Ramon, Mayara, fica sentada, senta, Hum, aí pronto. Eu vou estar fazendo aqui, deixa aberto, só para a gente enquadrar direitinho aqui. Ó, a imagem que eu estou vendo é essa aqui, ó. de uma mosca. De uma moça. Pronto. Quando chega no consultório, a gente faz esse teste. Vamos supor que você está sem a sua prescrição, certo? Sem o seu óculos. Então, a gente testa sem um óculos. Quando termina, a gente vai e testa com o grau que a gente encontrou no final do exame, certo? Isso aqui eu costumo dizer que é algo que vai personalizar a tua prescrição, que vai personalizar o teu grau. Porque através disso aqui eu vou saber se você está com a visão 100% ou não, tá? E daí vai. Você coloca o óculos, põe aí, fica melhor para você. Aí eu vou te pedir para pegar as asas da mosca, que ela vai estar como? Descreve aí pro pessoal, Hamilton. Ela vai estar como se estivesse flutuando, como se você estivesse pegando por aqui. Não é isso? Entendi. Sim, Não é isso? exato. Ela parece Pronto. estar flutuando. Aqui até aqui tá tudo ok. Bem aqui, ó, nós temos vários triângulos e dentro desses triângulos, vocês percebem que tem numerações e tem bolinhas dentro. Essas bolinhas, para quem está com este óculos que é polarizado, algumas delas vão se sobressair, vão ficar como se estivesse realmente flutuando. Qual é a tese aqui? Qual é o sentido do teste? É que quanto mais ele vê as bolinhas flutuando até chegar aqui no número 10, melhor para ele. Vamos supor, se ele parar aqui, tá péssima a visão dele, significa que ele precisa fazer uma correção nova, né? Pois é. Então vai. Tente aí, nesse primeiro triângulozinho. Tu consegue ver alguma? Eu consigo ver uma bolinha como se estivesse flutuando. No segundo. Não vejo, tá tudo igual, terceiro tudo igual, quinto, Então, digamos que a sua estereopsia, a sua binocularidade, ela está péssima. Por quê? Porque você não teve uma pontuação satisfatória. Resumindo, ele só viu aqui. Sendo que para ele ter algo satisfatório, ele teria que ver no mínimo aqui no 6, até o 6. Então ele só viu onde? Até o 1. Aqui a gente já descobre que o Hamilton está precisando fazer um exame novo. Aqui a gente já descobre que o Hamilton não está com a visão 100%, né? Não está rendendo o que você poderia render. Olha só, gente, aí ela fez esse primeiro teste comigo, eu fiquei em choque aqui, porque ela disse que tudo tinha que estar flutuando e, na verdade, estava só um quadradinho daquele flutuando. Então, gente, quando eu fiz o teste, que eu fui começar o podcast, eu fiquei pensando, abalou o meu psicológico com essa história aqui. E agora eu vou precisar procurar uma profissional, um optometrista, para poder fazer todo esse trabalho, optometrista, para fazer. Procurar, você já encontrou? Já encontrei uma optometrista e ela já vou ver. Quando terminar aqui, eu vou saber o que é que eu tenho que fazer a partir de agora. Continuando aqui nosso episódio do Perspectiva Podcast, quero salientar aqui mais uma vez: Mayara Lira é o nome dela. Meu amigo Tassiano está aqui também, um rapaz muito simpático, está aqui acompanhando a Mayara, inclusive, né, eles são um casal, claro, né, estão aqui casados, né, e a menina dos olhos, underline opto. Dá uma olhadinha no Instagram, vai conhecer lá. Depois a gente vai trazer aqui o pessoal da Art Life, né, para poder participar do podcast também. Inclusive, o senhor Tassiano está convidado a se fazer presente em algum momento. Mas voltando a gente conversar aqui, alguns mitos e verdades. Óculos e lentes de contato.
eu sei que isso vai variar muito de acordo com o desejo do cliente e após porque tem gente que não tem lente que resolva aqui ou não tem isso, como é que é? Não, depende. Depende muito da necessidade, como você falou, Eu depende quero muito. usar lente, por exemplo. Ok, tranquilo. Você vai usar uma lente de contato. Mas, para chegar até a lente de contato, a gente vai precisar fazer testes. Para saber se você tem uma lágrima boa. O primeiro é para saber se você tem uma lágrima boa. Se você for uma pessoa que não tem uma lágrima que funcione 100%, que ela te dê um processo de lubrificação bom, essa lente de contato ela vai começar a gerar irritação, vai ficar dançando no teu olho, vai gerar um olho vermelho. A lente pode até sacar do seu olho, Nossa, de acordo com o tempo que você for usando. Já aconteceu muito, muito, muito. Já atendi muita gente que diz assim: ah, a lente eu tô andando, a lente saca. E eu perdi o pazinho, né? Então, a lente de contato, até que se prove o contrário, todos podem usar. Mas antes é necessário fazer exames para saber se a pessoa é apta ou não ao uso dessa lente, né? Óculos é mais livre, é mais tranquilo. E a lente de contato requer muita higiene. A lente de contato requer responsabilidade. Não é de qualquer jeito. Eu vejo muito, chega muito mesmo. Pessoas que têm as lentes de contato que são descartáveis, que é para você utilizar ali no máximo 2 meses, a pessoa passa um ano. olha só. Esses dias chegou um rapaz com a lente cheia de fungo, cheia de. Nossa. Que eu olhei e disse: Meu Deus, o olho muito vermelho, muito irritado. E assim, é falta de responsabilidade, é falta de cuidado. Talvez, não sei, essa pessoa possa desenvolver um problema mais sério lá na frente, porque não teve o cuidado. O problema foi da lente de contato? Não, o problema foi da irresponsabilidade da pessoa que está fazendo o manuseio da lente de contato, Só. né? Então tem que ter esses cuidados aí. A gente sabe que ao longo do ano vai acontecendo muita coisa a título de tecnologia nova, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses avanços da optometria. Quais são os avanços? Eu não consigo enxergar uma mais recente porque muda a todo instante. Eu queria que você falasse de algumas delas. Hamilton, a optometria ela vem se modificando ao longo dos anos, né? Então, o que eu considero de mais de avanço, de mais importante para ser citado aqui, é muito essa questão da gente conseguir oferecer para o cliente, para o paciente, uma prescrição, né, personalizada. Tudo hoje em dia a gente fala de personalizado, né? E a prescrição ela também precisa ser algo personalizado. Porque quando você chega para mim, você vai chegar com uma necessidade. E a minha função vai ser resolver essa tua necessidade, essa tua demanda. Então, através disso, eu vou conseguir personalizar. Então, Mayara, e quais são os avanços na optometria nesse sentido? Todos os dias a gente tem, nós optometristas temos procurado estudos, congressos, artigos, cursos, para que a gente possa aprimorar isso. Isso o quê? As habilidades visuais. Volto a repetir, a visão não é só enxergar 100% para longe. A visão ela tem vários componentes, várias habilidades. Então, o nosso avanço hoje é isso, oferecer para você uma visão 100%, uma habilidade visual que está para além de você ver só ali longe e estar 100% aí com o seu óculos. Porque a partir do momento que você coloca um óculos, que você coloca uma lente, você muda toda a sua percepção. Tudo que está ao seu redor vai ser diferente. Ou seja, quando você tira o óculos, você vai ver mais borrado. Quando você coloca uma lente ali na frente, você está mudando toda a estrutura. Você está vendo, né, como você de fato deveria ver. Se eu pego, faço uma prescrição que não é uma prescrição que vai desenvolver as suas potencialidades, as suas habilidades visuais, vai deixar com que ela fique 100%, eu posso gerar em você o quê? Desconforto, tontura, enjoo, dor de cabeça. Vai andar e vai ver como se tivesse buraco. Vai andar e vai bater. Por quê? Porque eu mexi na sua estrutura, eu mexi na maneira como você está enxergando. Então, os avanços hoje na optometria em que sentido? Além de nós batalharmos pela regulamentação da nossa profissão aqui dentro do nosso país, a gente também batalha todos os dias para ser reconhecido pelo mercado e para te entregar uma consulta que vai além de você ter ali 5 minutinhos sentado e só olhando um quadro. Não, a gente vai fazer testes, que são testes que vão aprimorar e vão desenvolver a sua visão de maneira assertiva
produzindo em você uma habilidade 100% visual. Perfeito. É isso, é sobre isso. Alguns, assim, você já trouxe aqui alguns mitos e algumas verdades sobre a visão, mas tem alguma outra, assim, curiosa, algum mito e verdade que as pessoas falam ou fazem ou comentam? Óculos de farmácia. Aque- É demais. Demais. Vamos lá, aquele óculos que a turma que escreve o nome lá, aquilo ali não é nem de farmácia, é de Não, festa. ali é de festa, você Mas vai usar ali um prejudica minutinho. sim ou não? Se você fizer o uso dele indiscriminadamente, por exemplo, eu peguei aquele óculos ali, eu vou pra praia com aquele óculos. Tá errado. O que é que você pode gerar? Eu já comentei aqui que quando você está em pouca luminosidade, a sua pupila dilata, ok? À medida que a sua pupila dilata, você vai receber muita incidência. Se você vai para a praia com um óculos daquele que não tem proteção UVA e não tem proteção UVB, você senta lá, você vai tomar sol, que você vai receber de raios solares que prejudicam a visão é algo incontável. E qual é o prejuízo que isso pode trazer? Você pode queimar a retina. Queimando a retina, você pode cegar, Olha isso, meu Deus do céu. né? Aqueles óculos de farmácia, como eu te falei, tem muita gente que compra para ler e usa aquilo como um óculos mesmo. Tá errado? Por que que tá errado? Porque ali não é uma graduação para você. Lembra que a gente falou sobre prescrição personalizada? Aquilo ali é feito de não, eu vou botar ali 1 grau, vou botar 2, vou botar 3. Ali, aquilo ali não está quantificado, não está personalizado, não está projetado para o que você precisa, para a sua necessidade. Olha Entendeu? só, então esses óculos aí que tem esses LEDzinho pendurado e tal, aquele negócio assim, uma vez tudo bem. Ali para um Agora, momento de diversão, para tirar uma foto, ok. Mas usar aquilo como algo, né, de uso rotineiro, de uso diário, não, por favor. realmente fica bem Não. complicado. A Paulinha, inclusive, comprou um óculos daquele inclusive, tava faltando a bateria pro LEDzinho acender. Agora, com essa aqui, eu não vou comprar mais bateria Deixe para não, poder viu? usar. Deixe não. Vai ser um problema, né? Bom, é o seguinte, ó. eh, você já falou aqui sobre o impacto, né, na pandemia, na saúde ocular das crianças, das pessoas propriamente dita, né? O uso frequente que a gente tem, que se teve nesse período. E eu queria agora que você falasse dos cuidados oculares em esportes. Existe um cuidado especial? Sim, sim. Quais? Principalmente, pessoas que fazem atividades ao ar livre, vamos supor, ciclista. Por quê? Porque tem muito vento, muito sol, poeira. Então aquilo pode gerar síndrome do olho seco, aquilo pode gerar uma irritabilidade, aquilo pode gerar algo que vai trazer desconforto a longo prazo, ou até curto prazo mesmo, dependendo da sensibilidade de cada um. Então tem que ter um cuidado, proteger os óculos, usando óculos esporte de qualidade, com proteção UVA, com proteção UVB, nada de comprar aqueles óculos que são vendidos na praia, nas calçadas, pelo amor de Deus, não. Porque é como eu já te expliquei, né? Gera sim um prejuízo, né, visual. E, por exemplo, deixa eu lembrar que E não é nem só estético, né? A turma que é ciclista, tem um óculos bonitão no rosto ali, não é nem só pela estética, é justamente não, pelo cuidado. é proteção, é cuidado, é proteção. Lutador de jiu-jitsu, lutador de boxe, lutador de muay thai, muito cuidado com o impacto na cabeça. Já atendi muitos com descolamento de retina. Nossa. Óbvio, não tratei, encaminhei, claro, mas foi o quê? Foi em decorrência de pancada. Então, essa região aqui é uma região muito sensível que a gente tem que ter cuidado. Detecção precoce de doenças oculares. Como é que a gente pode comentar a respeito? Como é que a gente consegue detectar? Pronto. Todos os dias atendo também muitos. Catarata é o principal deles, né? Como que se faz isso, Mayara? Com exame de fundo de olho. Dentro do que eu faço ali no dia a dia, dentro do meu exame, no final eu sempre costumo fazer o exame de fundo de olho. Então, quando você tem catarata, por exemplo, já dá pra gente ver ali no exame de fundo de olho. Então, através desse examezinho, que é simples, que é rápido, que é indolor, a gente consegue identificar. Fazendo a identificação cedo, trata-se cedo, encaminha-se, opera-se e tá tudo certo. Outro também que é uma crescente bem grande é a questão do ceratocone. Eu tenho visto muito, é muito recorrente, muito O que recorrente. seria? O ceratocone é, como eu já tinha te explicado, é a córnea que Aquela. vai ficando deformada, como se fosse uma barriga de uma mulher grávida, pontudinha, né? E gera prejuízo de visão. Nossa. Quanto antes você identifica,
mais rápido você faz o tratamento, mais qualidade você vai ter. É isso, gente. Ó, a gente está aqui no Perspectiva Podcast, a gente está chegando aqui nos momentos finais da nossa conversa e aqui foi enriquecedor demais, muitas dicas. Quem dera que tivesse uma profissional dedicada e com esse grau de experiência para poder estar passando sempre informação interessante. Eu acho até que ela poderia conduzir um podcast trazendo profissionais da área dela, os, como é que é? É, os profissionais da área dela, para poder discutir sobre o tema, porque de fato isso faz total diferença, porque aqui, muita coisa que ela falou que eu fiquei abismado. E olha que, fora o teste que eu fiz aqui antes, tem outros assuntos aqui que a gente dá pouca importância. E quando vai. Não, é assim. A longo prazo é que a gente vai vendo exatamente as bobagens que a gente fez ao longo da vida, e isso vai refletir lá na frente. Por que você não toma uma providência antes, né? Você tem filho, teu filho está adolescente, está pequenininho, corre numa optometrista para poder conversar, para poder ver o que é que ela pode fazer por você, qual é o diagnóstico, o que é que ela pode, a orientação que ela pode te dar nesse sentido. Portanto, a Mayara vem se destacando, porque nessa área, eu repito, não conheço ninguém que tenha tido não vou dizer coragem, essa disponibilidade de vir aqui e falar sobre tanta coisa que praticamente é de opinião pública, né? Enfim, é isso aí que eu acho, tá? Mais uma vez eu vou deixar aqui o arroba Menina dos Olhos, underline, opto. Vai lá e conhece o trabalho da Mayara. Mais uma vez, a clínica dela fica ali na Mosar Lucena, né? É, No shopping, Jesse. shopping Jesse, ali no antigo Bradesco, quase de frente para o antigo Bradesco. Vai lá e conversa com ela. Tem novidades agora para 2025, eu ouvi falar, não sei nem se eu posso falar isso. Mas parece que vai ter uma reforma lá também, Sim, vai sim, vai uma sim. forma, uma forma de poder estar trazendo aí cada vez mais qualidade para o atendimento dos clientes. Então, ela pensando mais uma vez lá na frente, dá qualidade para os clientes que ela atende lá. Então, tá de parabéns. Bom, a gente está chegando aqui nos momentos finais, Mayara, e geralmente nesse momento a gente pede, né, para o nosso convidado responder uma pergunta que de repente pode ser a resposta que alguém que de repente é da mesma área, de repente vem de óculos, mas tem curiosidade, é desse movimento, né? E o que é que você diria para ela, para ele, né, que de repente tem interesse, tem vontade de conhecer a área, conhecer as inovações, tem vontade de entrar nesse mercado? E aí, dessa vez, eu queria que você falasse para ela diretamente, olhando para essa lente. O que é que você diria para esse profissional? Para esse profissional, não, para essa pessoa que quer ser um profissional e quer cuidar da visão das pessoas. O que é que você diria? Bem, se você quiser ser um profissional da área, né, de optometria, eu te digo que estude, eu te digo que se aprimore, eu te digo que, acima de tudo e de qualquer coisa, que você seja um ser humano empático, que você seja alguém humano, que você tenha responsabilidade, que você tenha respeito para quem vai chegar para você atrás de sanar um problema, que você seja aquele que quer resolver, aquele que quer cuidar, aquele que quer oferecer o melhor que você tem. E pensando nisso, estude, se aprimore, se gradue, porque nós somos profissionais que não somos somente um curso técnico, nós também temos uma graduação, nós temos pós-graduação. Então, se você quiser ingressar nessa área, comece pelo básico. Comece estudando, comece se aprimorando, tenha cada vez mais essa vontade de aprender, de se destacar, de ser alguém que não quer fazer o mais do mesmo, mas que você é alguém que quer sair na frente. É alguém que quer entregar algo diferente, fora daquilo que todo mundo já está fazendo. Então busque isso, porque é isso que eu busco todos os dias para mim, como pessoa e como profissional, é não fazer o mais do mesmo. É entregar principalmente humanidade e respeito por aquele que está chegando até mim e que quer resolver um problema. Perfeito. Palavras dela, Maiara Lira. Tá certo? Maiara, eu quero agradecer demais a gentileza de você ter vindo aqui conversar com a gente, dedicado esse tempinho para informar as pessoas de fato, né? A gente sabe o quão isso é importante quando se trata de um assunto tão delicado, né? E a gente espera ter você aqui em outros momentos para a gente poder conversar sobre 2025. E aí, nesse momento agora, eu queria, aproveitando, né, que a gente está chegando nessas datas, né, festivas, Natal, Ano Novo, eu queria que você aproveitasse o momento para desejar aí Natal e Ano Novo para os seus clientes, seus parceiros, colaboradores. Sim, desde já.
Já quero desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos aqueles que estão comigo, porque eu tenho parceiros que estão comigo desde o começo, desde que eu abri as portas. Então, a vocês, o meu muito obrigado. A vocês, eu desejo um 2025 cheio de bênção, cheio de prosperidade, cheio de enriquecimento, não só material, mas também enriquecimento pessoal. Que 2025 seja o ano da modificação, que 2025 seja o ano das portas abertas, que 2025 seja o ano em que as barreiras serão rompidas e que nós iremos crescer cada vez mais e que possamos ser parceiros até o final. Perfeito, tá aí, essa é a Maiara Lira, participando aqui do Perspectiva Podcast. Maiara, mais uma vez, muito obrigado, Amigo, eu queria pegar uma fala tua, por favor. porque eu acho que eu acabei não comentando sobre, mas que é de extrema importância. Sim, A questão que você falou sobre é um caso de saúde, como que você comentou, meu Deus? É um caso de utilidade pública, utilidade pública, pronto. sim, Realmente é um caso de utilidade pública, eu vou te dizer o porquê. Porque as filas do SUS, elas são imensas. As filas do SUS, elas estão cada vez mais crescentes. E a população, ela tem padecido com relação a isso. Então, a função do optometrista, hoje, eu encaro como um caso de utilidade pública. Porque se nós, cada vez mais, estivermos aptos, estudarmos e entrarmos nessa esfera, a gente vai conseguir oferecer para a população saúde visual. A crescente de tela ela é gigante, o consumo de tela ela é enorme, e isso vai gerar um impacto cada vez maior. Até 2050, eu estou falando de daqui a uns 20 e poucos anos, né, mais ou menos, sim. metade da população mundial, eu não estou falando só de Brasil, eu estou falando de mundo, ela vai ser míope. Por quê? Por causa disso aqui, por causa disso aqui, por causa disso aqui, por causa disso aqui. Então, se você tem um profissional capacitado, se você tem um profissional habilitado, você consegue oferecer para a população saúde visual. Você consegue fazer ações preventivas. Então, nós somos aqueles que conseguimos diminuir essas filas do SUS. Todos os dias eu atendo inúmeras pessoas que não têm condições de ir até o SUS, mas que chegam até mim e que eu resolvo o problema. E eu louvo a Deus por isso. Então, esse caso que você citou é muito bem colocado. É uma utilidade pública mesmo e é necessário falar sobre isso. É necessário que ações sejam feitas, políticas públicas sejam implantadas para que essas filas diminuam e para que nós venhamos atuar de maneira mais eficiente e assertiva, oferecendo para a população aquilo que eles merecem, né? Aquilo que é por direito deles. Né? Perfeito. Parabéns pelas palavras, olha só. Bom, gente, ufa, poxa, quanta coisa legal a gente pôde presenciar aqui com a Maiara, tá? Bom, é o seguinte, o arroba, você já sabe, tá aqui na descrição desse vídeo, arroba Meninas dos Olhos, Menina dos Olhos, underline opto. O endereço também você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. E é isso, vai lá conhecer o trabalho dela e eu acho super válido tudo isso que ela trouxe aqui pra gente. Bom, eu vou ficando por aqui. Agradecendo você mais uma vez por ter sempre compartilhado, comentado, assistido os episódios que a gente está trazendo aqui. E a gente volta no próximo episódio trazendo muito mais para você. Antes de encerrar, eu quero agradecer demais a um amigo que eu tenho do coração, Tassiano, que é um cara que está sempre aqui presente, é um amigo que eu tenho de muito tempo, que já me deu muito trabalho, mas hoje ele faz parte do meu convívio familiar. E Não trabalho, não. não dá trabalho, né? E tá certo, Tassiano, um grande abraço para ele. E é isso. Fica aqui minhas saudações, meu abraço, meu carinho. Bom, Maiara, até a próxima. Tchau, tchau para você que está acompanhando a gente no Perspectiva Podcast. Eu volto no próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.